Três vozes se encontram num salão escuro, onde as paredes não são feitas de tijolos, mas de ecos antigos, ecos de perguntas que nunca encontram resposta. O silêncio ali não é vazio, é um abismo repleto de olhos invisíveis, que nos observam enquanto buscamos algo que não sabemos nomear. Você está buscando sentido, ou apenas distração? É a pergunta que reverbera, como um sussurro que atravessa a alma. No turbilhão da era do espetáculo e do consumo, onde tudo é velocidade e superfície, o vazio se disfarça, e ele dança, ele engana. E nesse palco de máscaras, três mentes inquietas se aproximam para confrontar o que nos falta, ou o que recusamos encarar. O vazio que sentimos não é mero acaso, é o sintoma mais profundo da alma perdida. Na sociedade do consumo, onde tudo se transforma em distração, esquecemos de perguntar: qual é o sentido disso tudo? A dor existencial não é um erro, mas o chamado urgente da liberdade interior. Fugir da angústia é ampliar o vazio, porque ele não desaparece enquanto não o enfrentamos. O sentido não se compra, não se assiste em telas brilhantes, ele nasce da coragem de encarar o nada e criar um propósito autêntico, mesmo diante do sofrimento mais cru. Esse vazio não é apenas fruto da ausência de sentido, mas da alienação profunda que nos faz esquecer quem somos. O entretenimento que nos envolve é o espelho distorcido do que chamamos de liberdade. Somos presos de uma falsa liberdade, essa liberdade do consumo, da distração, da fuga, que nos torna seres desintegrados, fragmentados. O verdadeiro desafio não é escapar do vazio, mas romper a prisão interna onde o eu se dissolve entre objetos e aparências. Buscar sentido é reencontrar a essência do ser humano, que está além do ter, do parecer e do imediato. O vazio que persiste em nossas almas é o eco da sombra rejeitada, o lado obscuro que negamos para sermos aceitos. A cultura do espetáculo insiste em banir o sofrimento e o silêncio, mas o inconsciente não perdoa essa violência, ele clama por símbolos, por encontros verdadeiros com o desconhecido dentro de nós. A distração é um véu, um espelho embaçado onde o ego teme enxergar sua própria face quebrada. Só quando aceitarmos a sombra, com toda a sua dor e mistério, é que poderemos trilhar o caminho da individuação, o único caminho onde o sentido se revela. Vivemos numa era em que o entretenimento se tornou o anestésico da alma ferida. Mas essa anestesia tem um preço, a apatia que corrói o espírito e paralisa o desejo de ser verdadeiramente livre. A liberdade que proponho não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de escolher sua atitude diante dele. Pergunto, você está buscando preencher seu tempo ou está disposto a confrontar o vazio e encontrar o sentido que transforma a dor em crescimento? O sentido não é dado, é conquistado na luta interior contra o niilismo que a sociedade do consumo tenta nos impor. Esse niilismo é a consequência inevitável da nossa desconexão com o ser e com o outro. A distração que o mercado nos oferece é uma fuga que dilui a alma na superficialidade. O homem se tornou escravo do que tem e da imagem que projeta, esquecendo que o sentido só floresce na autenticidade da relação consigo mesmo e com o mundo. O vazio não será preenchido por objetos, mas pelo reencontro com nossa capacidade de amar, criar e ser responsáveis por nossa existência. Só a coragem de romper a alienação pode trazer de volta a chama do sentido. O inconsciente coletivo ressoa o grito silencioso das almas fragmentadas. Na busca por sentido, há um preço que muitos não querem pagar, o mergulho nas profundezas da própria psique, onde a luz e a sombra dançam num equilíbrio tênue. O espetáculo moderno oferece máscaras e distrações para que não nos vejamos despidos e vulneráveis. Mas a verdadeira cura surge quando nos permitimos habitar o limiar do desconhecido, reconhecendo que o vazio é o espaço sagrado onde a criação do self pode emergir. Quem você seria se parasse de fugir da sua sombra? O ser humano não é simplesmente uma criatura que busca prazer ou evita dor, ele é um ser em busca de sentido. Porém, essa busca é ameaçada por uma sociedade que oferece substitutos baratos, o consumo desenfreado, o entretenimento vazio, a ilusão de felicidade instantânea. Esses são os espelhos quebrados que refletem um eu fragmentado, perdido na multidão de imagens. O sentido não se revela no externo, mas no compromisso com algo maior, uma missão, uma verdade, um valor que transcenda a efemeridade do agora. Sem essa missão, o vazio cresce, e o indivíduo se torna um espectador de sua própria existência. A alienação que permeia nossa época é o grito sufocado do homem que perdeu a si mesmo no labirinto do ter e do parecer. A distração como fuga é um sintoma da ansiedade existencial, o medo de encarar a solidão interior e o vazio do ser. Não há sentido sem liberdade, e não há liberdade sem amor, amor por si, pelos outros, pela vida em sua totalidade. Para reencontrar o sentido, é preciso que o homem desperte do transe consumista e volte seu olhar para dentro, para a essência esquecida, onde a autenticidade e a criação verdadeiramente florescem. Onde habitam os arquétipos primordiais, figuras que, mesmo na modernidade, ainda falam a nossa alma. A distração tenta calar esses símbolos, que são a linguagem do inconsciente. O entretenimento é a névoa que encobre o caminho para a individuação, o processo de tornar-se inteiro. Porém, quando aceitamos o convite da sombra, quando permitimos que o silêncio se instale, ouvimos finalmente o sussurro do self que convida à transformação. E então, a pergunta se impõe: você vive ou apenas existe na ilusão do movimento?
Quando o vazio da distração se instala, o espírito humano não apenas sente falta de sentido, ele se perde na escuridão da desesperança. Mas é exatamente no abismo que reside a liberdade última, a liberdade de escolher sua atitude diante do sofrimento, do tédio, da rotina sem alma. A vida não deve ser um fluxo constante de estímulos para evitar o silêncio, mas uma dança consciente com a dor e a dúvida, pois é aí que germina o sentido verdadeiro. Pergunte-se, você está se escondendo do vazio ou está disposto a enfrentá-lo para encontrar o que realmente importa? O consumo descontrolado é a anestesia do espírito, a tentativa desesperada de fugir da solidão do ser. Mas o que essa fuga esconde é o medo da autenticidade, o medo de ser quem se é sem máscaras. O sentido nasce do encontro consigo mesmo, do amor que se manifesta na criação, no cuidar, no dar sem esperar retorno. A distração é um grito de desespero, não uma solução. É preciso coragem para romper as correntes do ter e mergulhar no ser, mesmo que isso signifique confrontar os próprios fantasmas e a angústia existencial. A ilusão do entretenimento é o véu que o ego usa para negar a sombra, tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos para sermos aceitos. Contudo, negar a sombra é negar a vida em sua totalidade, e isso nos adoece por dentro. O verdadeiro sentido surge quando o consciente e o inconsciente dialogam, quando aceitamos o caos interno e permitimos que a ordem do self emerja. A sociedade moderna tenta nos manter distraídos para que não escutemos o chamado interno que exige uma jornada de autoconhecimento e reconciliação. Então, a questão é, e até quando você aceitará ser manipulado pela ilusão da distração? 3 vozes ecoam no silêncio que a distração tenta calar, e vozes que nos convidam a olhar para dentro, a encontrar a fissura onde a alma clama por sentido. Não é na abundância vazia que a vida se revela, mas na coragem de encarar o abismo, a sombra, o vazio que nos assusta. A pergunta permanece, inquietante, pulsante: você está buscando sentido, ou apenas uma fuga momentânea? No encontro com a própria verdade, a distração perde sua força. E talvez, só talvez, o vazio que parecia um abismo se transforme na porta para a liberdade mais profunda. A busca por sentido não é um luxo, é a essência da existência. No vazio, o homem encontra a liberdade para criar seu próprio caminho, para transformar o sofrimento em um chamado à vida. Não há prisão maior do que a ausência de propósito, e nenhuma liberdade maior do que a de escolher sua resposta diante do caos. Viver é um ato de coragem, coragem de ser verdadeiro, de abandonar as máscaras, de aceitar a solidão do ser. O sentido brota do amor genuíno, da criação autêntica, do engajamento com o mundo e consigo mesmo. O consumo e a distração são sombras que tentam nos afastar dessa verdade, mas a essência humana é resistência. O caminho da individuação é um convite a integrar a sombra, a aceitar o caos interior e a emergir em plenitude. A distração pode silenciar o chamado interno por um tempo, mas a alma sempre retorna, exigindo ser ouvida. Quem você seria se deixasse de se esconder? Talvez essa seja a pergunta que nos liberta ou nos mantém prisioneiros da ilusão. Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. E no fundo do abismo, pode estar o brilho da sua alma.